A paz, igreja. Nós da Igreja da Família temos imenso prazer em dizer que daremos ao início a mais um culto abençoado. Mas antes de entrarmos no momento de oração, que tal você que está aí no lado, no conforto do seu lar? Que tal você ministrar neste momento em outras vidas? Como que eu posso fazer isso, Robson? Talvez, a princípio aí, dando um like, curtindo, ministrando nas outras vidas através de um link. Talvez com pequenas atitudes outras vidas poderão ser tocadas. E assim nós daremos início a este culto. Que você possa pegar na mão da pessoa que está ao seu lado. Você que está sozinho, coloque a mão no seu coração. Vamos orar? Senhor, te louvamos e te agradecemos por este momento, Deus. Que as pessoas que estão aí do outro lado, no conforto das suas casas, Senhor, em um momento tão delicado ao qual é esse que nós estamos passando, que possam ser tocadas verdadeiramente, Deus, pelo Teu Espírito Santo. Jesus, seja o centro deste momento. Que as famílias possam de fato entoar cânticos de adoração a Ti. Que nós possamos, Senhor, dedicar este momento ao Senhor que tanto tem cuidado de nós. Amém. Aguardo o dia que verei no céu a luz mais forte que o sol. O céu se abrir e ver descer Jesus em majestade, força e poder. Tristeza e choro não existirão. Sofrer e morte lá não entrarão. Na eternidade com meu Salvador, pra sempre adorarei.
da linda pátria estou, bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, oh, quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores querem me cantar, são voos terrestres esplendores, mas contemplou meu Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Recebe a nossa adoração, Jesus. Nós ansiamos por tua face. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor. Anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo. Enche-me da graça e do teu
nós nos rendemos aqui, Jesus. Nós te exaltamos, Jesus. Oh, e não há nada que supere a tua beleza. E não há nada que supere tua majestade. E não há nada que supere os teus atos. E não há nada que supere o teu coração. E não há nada que supere a tua beleza. E não há nada que supere os teus atos. Entendemos que tudo é pra tua glória. E te entregamos agora a tua glória. E eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra Maravilha, que glorioso, paz do Senhor, boa noite, bênção de Deus. Após esse louvor, eu me rendo, com certeza eu posso imaginar, eu posso antever aqui pelos olhos da fé que você com certeza foi tocado por Deus. Você cantou junto e nós temos a alegria que muitos irmãos, as crianças aí em volta do aparelho do televisor ou outro tipo de aparelhos estão junto, pega o violãozinho, pega ali alguma coisa para bater, enfim. Eu tenho certeza que esse momento Deus está reunindo a família e você está sendo abençoado. E a Igreja da Família deseja exatamente isso. Que você seja tocado por Deus, que você aprenda que a sua casa é o lugar glorioso para se adorar a Deus. Amados, nós queremos aproveitar aqui e dar algumas notas para você.
exatamente falar também sobre o nosso banco, falar sobre as nossas ofertas, os nossos dízimos, mas eu quero lembrar você que o Senhor está nos dando oportunidades nesse período que estamos afastados da igreja, mas não estamos, na verdade, parados, estamos trabalhando, e você tem nos acompanhado durante a semana, os nossos cultos aí nas terças-feiras, culto de oração, reflexão da palavra, a pastora Denise, que também fez um momento gostoso aí com as mulheres, as mulheres graciosas em conexão, que foi uma ministração, muita gente fez ali a sua participação, interagiu com a pastora Denise, também na quinta-feira aí, né, um quadro novo que tivemos aí, com certeza você está aproveitando isso. E olha, eu tenho certeza que o Senhor nos dará outras datas para aproveitarmos também essas quintas-feiras e compartilharmos com vocês. Eu fui solicitado pelo pessoal que participou na terça-feira passada agora, que nós pudéssemos mudar o nosso horário de 19 horas do culto de oração, uma vez que nós estamos em casa, pastor, por que não fazer aí às 20 horas? Bem, aceito. Conversamos com a nossa equipe aqui, o pessoal que estava nos auxiliando, e achamos que vai ser um horário melhor para você que está chegando do serviço, você que está aí recebendo o marido para jantar. Então, evidentemente, nós teremos essa mudança. Então, se Deus permitir e a vontade dele quer que isso seja assim, eu quero anunciar para você que às 20 horas, na terça-feira, não mais às 19 horas, serão agora às 20 horas os nossos cultos de terça-feira através da nossa live. Quero também manifestar minha alegria com os irmãos que estão aí se inscrevendo. Nós estamos pertinho de chegar aí a 1000 inscritos. Querido, nos ajude, faça isso. Todo mundo que fala alguma coisa aqui está lembrando de você a fazer aí o seu likezinho e também se inscrever. E quando você mandar para alguém, compartilhando também esse link, não deixe de fazê-lo lembrar disso, porque muitos acabam esquecendo que é necessário isso para nós, para que nós possamos aproveitar essa ferramenta para outras realidades que queremos fazer aí. Nós precisamos, há uma exigência aí do YouTube que tenhamos no mínimo 1000 inscritos. Nos ajude, queridos, abençoado por Deus você será em nos ajudar nesse quesito. Quero lembrar você também que nós estamos precisando da tua ajuda. Você que é membro da Igreja Família, você que pertence ao grupo IPRD, nós queremos lembrar que você está sendo dizimista fiel, ofertante fiel. Eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos, gente que tem sido ali, olha, compartilhando mesmo, sentindo aí as nossas necessidades. Mas você que ainda não conseguiu fazer isso, pastor, eu não consegui, eu quero achar um meio mais fácil. Entre em contato pelo nosso WhatsApp da igreja. Se você não tiver, sempre está aí o WhatsApp da igreja, os meninos estão sempre colocando. Mas se você também se perdeu pelo WhatsApp da igreja, pode entrar diretamente em contato com o pastor se você tem o meu WhatsApp, porque eu passarei para você algumas orientações nesse sentido. Mas você que já usa uma ferramenta legal, deixa eu lembrar você que já entrei em contato com o nosso banco também, Santander, e eles estão providenciando para nós aí, através de uma outra ferramenta, para colocarmos aqui no aparelho que você tem na sua frente, o chamado QR Code, né? Parece que é alguma coisa assim, e você vai poder facilitar aí a sua transferência, depois que você se inscrever direitinho, preencher alguns dados que serão necessários, você vai poder participar de uma maneira mais fácil com a sua contribuição. Mas por hora, anote aí, Banco Santander, você já tem aqui, mas falar ajuda você a gravar mais. Banco Santander, a nossa agência 0653, a nossa conta corrente 13.000.591, dígito 9. E o nosso CNPJ, para quem faz de outra titularidade, é necessário colocar tanto CNPJ 0084 5058 1000 contra 36, como também IPRD. Não deixe de colocar Igreja Presbiteriana Renovada em Diadema ou só IPRD. O banco tem essas duas nomenclaturas lá e com certeza não voltará a sua transferência, o seu DOC, o que você sentiu na hora de fazer isso. Gente, eu quero refatizar isso com vocês. Louva a Deus por você que tem compartilhado, por você que tem sido assim generoso da parte do Senhor. Abençoe esta obra.
faça parte do reino. A Igreja da Família está tendo uma visão ampliada a partir da ideia da pandemia. A pandemia para nós não tem sido de todo ruim. Nós estamos redescobrindo outros caminhos. Principalmente que em casa também pode-se cultuar o Senhor. Em casa nós podemos celebrar o Senhor. As células que estão acontecendo em casa agora, você papai, você mamãe, você filho, alguém mais que moram aí com vocês, com certeza vocês estão aprendendo a prática de fazer uma célula, de abrir a Bíblia, de cantar juntos, de orarem juntos. Bem, entenda isso, a partir daí Deus nos dará coisa nova, e eu tenho certeza que essas novas de Deus são as boas notícias. Deus abençoe você, eu aguardo você nesse momento para ouvir a palavra do Senhor daqui um pouquinho. Deus abençoe. Muito bem, meus queridos, agora eu quero ter esse momento da sua atenção e só te dar uma nota interessante. Você que está usando aí os seus meios de se comunicar conosco pelo chat, né? Muito bacana. E eu estava domingo ouvindo o pastor Marcelo pregar e eu também compartilhando cada frisada que ele dava num ponto legal, importante. Isso era muito bom. Continue fazendo isso. Só procura ficar atento nesse momento da mensagem, porque qualquer coisa dispersa. Já percebi que irmãozinhos tentam conversar com outros irmãos durante o chat. Irmãos, é importante que você esteja até com saudade, é claro, isso acontece. Mas procura não tirar o foco. Esse é o momento da palavra. Permita que esse momento seja realmente entronizado em sua vida, aquilo que Deus quer falar com você. Então, faça suas notas, suas observações, e tudo isso vai ser muito bem recebido, eu tenho certeza. Vamos lá, hoje eu quero usar o texto de Isaías capítulo 6, o profeta Isaías capítulo 6, e eu vou usar apenas o versículo de número 8, porque eu quero falar hoje sobre um tema que o Senhor colocou no meu coração, e aprove o Senhor, que algo muito forte o Senhor desperte em você, como Ele tem despertado em mim, que isso ocorra também, aconteça também na sua vida. Vamos lá? Capítulo 6 do livro do profeta Isaías, apenas o versículo de número 8. O versículo 8 que diz assim: então ouvi a voz do Senhor conclamando. Essa versão fala assim, conclamando. Nós estamos usando a versão NVI, né, que é a nova versão internacional. Conclamando: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem irá por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Amém. Quero orar com você para que esse momento a palavra do Senhor fale em teu coração, como falou no meu coração. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque este momento que nós chegamos, em que vamos fazer aqui uma reflexão, fazermos uma exposição da Tua Palavra a todos os irmãos que estão conosco aqui, aqueles que chegaram nesse momento, que conseguiram nesta hora, Senhor, e com certeza eles também serão alvejados, aqueles que estão conosco desde o comecinho, que foram abençoados, cantaram conosco, foram tocados pelo Teu Espírito. Senhor, faz com que esse momento seja tão brilhante como foi o outrora. Senhor, que as nossas mentes, os nossos corações sejam totalmente, Senhor, captados para o reino da glória do Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu gostaria de conversar com você hoje sobre o tema vocação de Deus. A vocação de Deus. E talvez não vai ser muito fácil, não será muito fácil fazer você entender, mas eu aceitei esse desafio. Eu quero compartilhar com você. Porque na verdade a vocação de Deus, é Ele que desperta esse sentimento, é Ele que faz nos acordar. E evidentemente que isso é importante, nós esperamos, olha, Deus vocacionou alguém, Deus chamou alguém. Então, a vocação é um termo que deriva exatamente do latim, vocare, que significa chamar. Outra versão que nós acabamos de ler o texto de Isaías capítulo 6, que eu usei a palavra conclamando, outras versões falam assim, o Senhor chamou a Isaías,
o Senhor clamou a Isaías, o Senhor disse a Isaías: a quem enviarei? E todas essas palavras que são sinônimos exatamente deste latim que quer dizer chamar, vocare, vocação. A princípio, a vocação é uma inclinação. As pessoas comentam isso, né? A princípio é uma tendência ou uma habilidade que leva o indivíduo a exercer uma determinada função. Olha, o fulano tem a vocação para isso, ciclano tem vocação para aquilo. E é interessante isso. De fato, nós sabemos que isso acontece assim. Mas evidentemente que essa vocação, ela está corroborada com uma série de outras coisas que no decorrer da existência daquela pessoa começam a se agrupar, começam a ser despertadas nela. Então eu quero que você entenda isso, porque nesse caso, sobre a vocação que eu quero falar de Deus hoje, é Deus quem chama, é o Senhor, a iniciativa é dele, a proposta é dele. Mas uma coisa é certa: a resposta é nossa. Deus não responde por nós. E o texto que você leu comigo aqui diz que Isaías respondeu afirmativamente. Isaías falou afirmativamente: eis-me aqui, estou aqui, Senhor. A obra que Deus tinha na vida de Isaías era tremenda, tremenda no sentido de dificílima. E eu gosto de usar esse grau superlativo por vezes, quando a gente fala dificílima, para mostrar o quanto foi difícil para Isaías, porque logo no capítulo subsequente o Senhor disse: então eu vou te enviar a um povo que não vai te ouvir, eu vou te enviar a um povo que vai perseguir você, eu vou te enviar a falar a um povo que não quer saber o que você tem a dizer, que vão rejeitar você. E nós sabemos que a tradição nos conta que o Isaías morreu cerrado no meio, quando colocaram ele num tronco oco e cerraram ele no meio. É como se Deus estivesse falando assim: Isaías, você vai por mim mesmo, eu vou pelo Senhor, então você vai morrer. Você vai fazer uma obra que eu quero que você faça, mas no final de tudo isso, você vai morrer por causa da minha chamada. Então escute, por favor, eu quero que você entenda. Por vezes nós falamos sobre vocação para galgar e conquistar alguma coisa, para receber alguma coisa, para elucidar algum dom maravilhoso, promissor, que nos eleva, que nos enriquece, né? Olha, eu tenho o dom de ser vendedor, eu tenho a vocação de ser vendedor, e eu estou vendendo muito. Eu que estou trabalhando agora também aí com a questão do consórcio, da Demilar, eu estou percebendo isso. As pessoas sentem, elas percebem isso, e algumas desenvolvem realmente a vocação porque estão na expectativa de ganhar alguma coisa, de conquistar alguma coisa. Porém, irmãos, eu quero conversar com você porque isso é importante, não é de todo ruim, mas hoje as pessoas vivem com a cabeça no futuro. Como eu estou falando com você, tem pessoas que realmente vivem com a cabeça no futuro. Estudam para trabalhar e trabalham cada vez mais para acumular dinheiro. E isso não tem nenhum problema em si propriamente falando. Porém, essas pessoas, elas vão caminhando para uma fadiga muito grande. Por quê? Porque elas vão ficando atarefadas, a vida delas vão cada vez mais ficando cheia de vazio, e eles vão perceber paulatinamente que isso tudo vai acabar. E acaba com o quê? Com a morte. E quando nós falamos de morte, nós falamos de alguma coisa que pode acontecer agora, aqui agora. Então toda a minha projeção para o futuro, que não é de todo ruim, ela pode exatamente terminar nesse momento. E é por isso que eu estou chamando a sua atenção, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, usando da palavra dele, nos orientando através da Bíblia Sagrada, ele nos ensina que o mundo vai passar, que o mundo não é para sempre. Mas ele nos ensina que aquele que está na vocação de Deus, aquele que está fazendo a vontade de Deus, esse vai permanecer para sempre. Estará registrado lá em 1 de João, capítulo 2, versículo 17. Diz assim: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então é preciso admitir que se a vida tem realmente um sentido, ela se encontra fora da vida.
Isso é importante, porque nesta vida aqui, o apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar que tudo isso é transitório. Ele vai nos dizer que essa existência transitória, ela na verdade acaba se perdendo, porque em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, ele fala o seguinte: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Eu vou repetir esse versículo porque ele é muito forte. Olha lá: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Olhe para mim um pouquinho. Conclua comigo esse pensamento. Então, se essa existência transitória tem razão de ser, essa razão só pode ser, evidentemente, eterna. Muito mais do que isso, ela vai ser transcendente, porque nós temos um projeto muito maior da parte de Deus. E é por isso que eu penso que Deus está hoje nos levando a fazermos uma avaliação de despertamento. E isso dentro do ponto que eu quero abordar com você, a vocação de Deus. Na verdade, o que eu penso que Deus hoje nos leva a falar com vocês é para que cada um de nós que estamos hoje sem irmos para as igrejas, né? E eu estou falando com pessoas de outras denominações aqui. Eu não estou falando apenas com a igreja da família, mas eu estou falando com a família de Deus como um todo. Muita gente está vivendo hoje uma realidade que nunca pensou em viver. E evidentemente alguns perderam o sentido da sua vida, porque me parece que não se descobriram enquanto tinha aquela liberdade de vir à igreja. Isso ficou uma coisa assim muito monótona. Vir para a igreja, depois volta para casa, trabalha, come, bebe, dorme, depois vem para a igreja, e vamos envelhecendo assim, e vamos passando, e depois morremos e acabou. Na verdade, hoje eu preciso que você faça valer a sua existência de maneira diferente, porque evidentemente você está sentindo alguma coisa, você vem sentindo alguma coisa, que na verdade essa sede aparentemente insaciável no ser humano, ela aponta para o alto, e é Deus exatamente que provoca isso na gente. Você já se sentiu em algum momento na vida vazio, incompleto, como se a vida não tivesse sentido? Bem, por isso que muitas vezes você entende isso como depressão, mas isso não é o início de uma depressão, pelo contrário. É Deus alertando, é Deus dizendo que se nós não cumprirmos a sua vontade, ou seja, a nossa vocação, nós seremos incompletos. Eu vou repetir isso: se nós não cumprirmos a nossa vocação, seremos incompletos. Você está compreendendo comigo que esse despertamento da parte de Deus tem que acontecer a partir do entendimento que você está tendo da palavra de Deus? Você na verdade precisa parar de ficar questionando e precisa começar a colocar em prática aquilo que você já sabe, aquilo que você está sendo orientado por Deus. Porque durante muito tempo ministrações trazem a seguinte pergunta, e nós já ouvimos isso nos púlpitos: qual é a sua vocação? Qual é a sua vocação? Qual é o seu chamado? E mais de 80% dos crentes que ouvem essa pergunta não sabem, e muitas vezes discutem a vocação, muitas vezes brigam para tentar defender um dos lados na questão da vocação, mas na verdade não exercem a sua vocação. É mais fácil acusar que o outro não sabe a vocação dele e tal, do que eu mesmo me posicionar e falar: gente, eu vou parar de começar a discutir sobre isso e vou começar a me envolver, vou começar a descobrir eu com Deus, vou começar a me lançar dentro de um projeto maior, porque dessa forma nós estamos vivendo um tempo onde não sabemos o nosso chamado, e as pessoas estão perdendo esse tempo. Essa pandemia, se ficar um ano aqui, a falta de vacina não nos permitirá vir para a igreja tão cedo. A falta de vacina, vamos trazer, se conseguirmos trazer 50, 60 pessoas aqui, afastadas umas das outras, usando máscara, não podendo abraçar, um ou outro vai se arriscar, dar uma cotoveladinha, mas com riscos, porque ninguém quer realmente ficar aí acometido pelo Covid.
E o desdobramento disso, não sabemos. Olha, a China agora está tendo uma segunda onda. Países que estavam agora aparentemente abrindo, o povo foi para a praia, foi para todos os ambientes, numa aglomeração muito grande. O que está acontecendo? Estão agora de novo vivendo um segundo momento. Quer dizer, isso vai servir de exemplo para nós. Então precisamos descobrir a vocação de Deus para nós. Diga isso, precisamos descobrir a vocação de Deus para nós. E a pergunta é, como descobrir a vocação de Deus para nós? Eu tenho uma proposta aqui hoje, e essa é a ideia de compartilhar com você. Eu tenho uma proposta com você hoje aqui. Eu quero ser bastante informal aqui com você, ok? Eu quero tentar não ser formal e usar aquelas palavras meio apostadas, querido irmão, amado irmão. Ei, querido, olha para mim. Talvez esse já é uma bênção que Deus me deu de compartilhar com você dessa maneira. Mas eu preciso transigir. Mas eu não quero ficar divagando no meu entendimento, no meu pensamento, o que eu acho. Eu quero ver a luz da Bíblia. Então esta pergunta, exatamente esta pergunta: como descobrir o meu chamado, a vocação de Deus para mim? Então, no primeiro momento, me escute, o chamado ou a vocação de Deus para a tua vida está naquilo que te mais incomoda. Vamos pensar sobre isso. E eu quero usar exemplos na Bíblia para tentar mostrar isso para você. Todos nós conhecemos o caso de Davi. Conhecemos ou não? O Senhor manda que Samuel vá até a casa de Davi e faça com que seja ele ungido, derrama o azeite sobre ele e diz: ó, o Senhor está preparando você para ser o substituto rei de Israel. Ok, mas o que o Davi faz depois disso? O Davi vai cuidar das ovelhas. O Davi volta para cá, para o seu serviço. Mas num dado momento, queridos, olha o que aconteceu. O Jessé pega Davi e fala: Davi, vai ver os teus irmãos, procura saber como que está a guerra contra os filisteus, traga notícia para o teu papai. O Jessé estava preocupado com os filhos, né? Os filhos estavam na guerra, Davi não tinha corpo, Davi não tinha idade para ser um guerreiro e fazer parte do exército de Israel. Mas quando o papai dele mandou ele fazer aquilo, levar alguma coisa para o homem poder deixá-lo entrar e ele poder ter essas notícias, de repente a Bíblia fala que o Davi, ele escuta um grandalhão de quase 3 metros de altura a afrontar exatamente o exército do Deus vivo. E isso foi interessante, porque isso incomodou Davi. Ei, queridos, olhem para mim. No primeiro momento, o chamado à vocação de Deus para a tua vida está naquilo que mais te incomoda. Pastor, o que está me incomodando? Eu estou andando pela rua, estou vendo um monte de gente perambulando pela rua, estou vendo pessoas dormindo ao relento. Isso te incomoda? Isso incomoda você? Olhe para mim. O Davi ficou incomodado. O Davi falou assim: ei, pá, eu preciso fazer alguma coisa. Foi lá e se certificou. O que está acontecendo aí? E ele ouviu exatamente essa fala: quem de vocês pode me enfrentar? E o Davi, ele disse: quem é esse filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Levaram ele até o Saul. Ó, Saul, tem um homem aí que está disposto a enfrentar o Golias. O Saul falou: me traga esse homem. Quando chegou lá, era um menino. Na linguagem popular, era um moleque. E aí, olha, o Davi disse para ele, em 1 Samuel capítulo 17, o Davi disse para o rei Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar contra ele. Meu Deus do céu. O menino vai levar pão para os irmãos. O menino vai saber a notícia dos irmãos guerreiros. Mas quando ele chega lá, a vocação dele, ela vai aflorar. Porque quando te incomoda, ela vem à luz, ela vem à tona. Como descobrir? Você está incomodado com um monte de gente, um monte de prostituta, um monte de gente perdida, e você fica só falando mal, que eles vão para o inferno. Você está incomodado com essas pessoas? Então mobilize-se. Vamos fazer o diferencial nesse momento. Senhor, eu não posso ficar parado, Senhor, eu preciso fazer a diferença. O Davi foi assim. Outro exemplo na Bíblia, o próprio profeta Samuel. Lembra que Samuel era um garoto?
Ei, queridos, lembra que o Samuel estava lá na casa de Eli, que era lá no templo? Lembra disso? Que era lá em Siló, ainda não tinha o templo salomônico, mas era lá em Siló. E eles dormiam naquelas partes que ficavam muito perto ali do candelabro. Eles dormiam muito perto daquele lugar onde tinha a cortina ali, que o véu que impedia a passagem para o Santo do Santo. E o que é interessante, o que incomodava esse moço? A Bíblia fala que ele se sentiu incomodado, diz o texto, antes que as lâmpadas, as lamparinas do templo, que era do candelabro, se apagasse. Ele tomou uma atitude que revelou nele a vocação de Deus. O Samuel estava todos os dias vendo coisas vergonhosas. O Ofni e Finéias estava deitando com as mulheres lá, estava bolindo nas coisas santas de maneira desrespeitosa. O Ofni e Finéias estavam sendo, na verdade, acolhidos pelo pai Eli. Deus mesmo vai chamar Eli e vai dar uma exortação para Eli. Que coisa é essa? Você não corrige os seus filhos? Sabe quem estava incomodado com isso? O próprio jovem Samuel. E o capítulo 3 fala que o Senhor chamou Samuel. A promessa que Deus fez no coração de Ana para oferecer Samuel levou ele a um local que ele ficou, na verdade, inconformado. Ele ficou inquietado. E isso é importante, porque é o tópico que eu estou falando com você. Aquilo incomodou a vida do Samuel. E como incomodou a vida de Samuel, não deu outra. O Senhor falou: Samuel, Samuel. Ele falou: eis-me aqui. As palavras aqui do profeta Isaías: eis-me aqui. O profeta Isaías falou: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Isso incomodou ele. Senhor, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Isso incomodou ele. Você está me entendendo ou não? Então a vocação é exatamente, começa por aquilo que mais te incomoda. Deus está usando esse método. Tem gente que vai para seminário, tem gente que faz doutorado, tem gente que faz mestrado, faz tudo, depois fica velhinho, com tanto conhecimento, um cabedal enorme de conhecimento teológico, bíblico, etc. tal, e depois morre, não fez nada na vida. Não é para deixar de estudar, não é para deixar de pesquisar, não é para deixar de mergulhar cada vez mais na exegese bíblica. Eu gosto disso, gente, é uma coisa que eu faço todos os dias. Hoje, 6 horas da manhã, eu estava estudando a palavra de Deus. Agora é importante você saber que a vocação no meu coração se deu por aquilo que mais me incomodava, de ver as almas perdidas. O Jesus chegou para os discípulos e disse: Senhor, levanta e come. Ele disse: uma comida eu tenho para comer. Eles ficaram cochichando entre si: quem foi que trouxe comida para ele? Aí ele falou: não é nada disso, dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha. Eu bati um papo com uma mulher aqui samaritana. Ela ficou tão encantada pelas boas notícias que eu dei para ela, que ela foi chamar toda a cidade, a aldeia de Sicar. E ali ele disse: vamos nessa. Ali tem uma multidão de gente perdida, que precisa exatamente ser alcançadas por Deus, precisa ser alvejadas pelas bênçãos do Senhor. Eu tenho certeza que o que mais te incomoda será esse ponto de partida. Você que está se perguntando como descobrir a vocação de Deus, a vocação, o chamado de Deus para a tua vida está naquilo que mais te incomoda. Escreva isso aí. Neemias não foi assim? Não aconteceu isso com Neemias? Olhe bem, queridos, Neemias estava todos os dias ganhando uma nota alta para, como copeiro do rei, levar o vinho para o rei, levar os líquidos para o rei. O rei Artaxerxes, que era conhecido como o rei Ciro, todos os dias. Só que ele recebeu uma carta dizendo como que estava Jerusalém. Jerusalém estava com as portas queimadas, os muros caídos, o povo estava na rua catando lixo para sobreviver. E isso incomodou o Neemias. Gente, o Neemias sai lá daquele lugar maravilhoso, daquele palácio glorioso lá do Persa, e no dia seguinte, quando ele vai servir o rei Artaxerxes, o rei olha para ele e fala assim: que rosto é esse? É rosto de tristeza.
E ele abriu o coração. Como eu poderia estar feliz, ó rei? Por quê? O que aconteceu? Eu estou incomodado disso, Neemias. Eu estou incomodado, eu estou aqui num bem bom, mas o meu povo, ali aonde nasceram os meus pais, está tudo destruído. Eu estou me sentindo vocacionado para fazer alguma coisa. Ó rei, deixa eu sair daqui. Ó rei, deixa eu ir até lá. Ó rei, me ajuda, rei. Eu não posso me acomodar. Meu Deus do céu, como isso é forte no meu coração. Isso é muito forte. Diz o texto lá de Neemias capítulo 2, versículo 5, pela versão NVI, eu escrevi aqui, ó: e respondi ao rei, disse Neemias: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde os meus pais estão enterrados. Não, ele não falou, quero ir lá visitar o túmulo dos meus pais. Não foi isso. Eu quero lá visitar os meus parentes. Não foi isso. Para que eu possa reconstruí-la, a cidade nobre, a Jerusalém, a Jerusalém, estava em monturo. Enfim, eu poderia citar outros e outros casos aqui que incomodaram homens e mulheres de Deus, que descobriram as suas vocações, a vocação de Deus para as suas vidas. Você conseguiu pegar isso aqui ou não? Você conseguiu ou não? Você está sentindo isso? Eu estou sentindo muito aqui. Eu estou sentindo uma coisa forte na minha alma. Porque eu não posso me acovardar. Eu não posso passar em algum desses lugares e menear a cabeça e dizer, que pena. O Neemias não pegou essa carta e simplesmente depois guardou no bolso. Puxa, ainda bem que eu não estou lá, que eu estou aqui. Quanta gente já falou assim. Quantas pessoas já disseram isso? Ainda bem que eu não estou lá, eu estou aqui. Ainda bem que eu estou num país melhor. Ainda bem que eu moro numa casa legal. Ainda bem que eu não estou morando numa situação terrível. Bem, como descobrir o chamado, a vocação de Deus para a sua vida? No primeiro momento é se sentir incomodado. Você está incomodado com alguma coisa? O que é que mais te incomoda? No segundo momento, como descobrir a vocação de Deus? Eu quero começar a pensar com você nesse segundo ponto sobre o limite da vocação. Escreva aí, o limite da vocação. E isso é importante. Eu não posso ficar aqui esbravejando essa coisa que te incomoda e ao mesmo tempo não deixar de abordar aquilo que vai ser conteúdo para você entender melhor e desenvolver melhor essa vocação na sua vida. Isso é importante. Então, qual é a força da minha vocação? Até onde eu posso chegar? O limite da vocação. Quer dizer, a resposta para essas perguntas é simples. Exatamente simples. Temos que olhar em nós, olhar para nós mesmos, voltar um pouquinho ao passado e verificar, irmãos, isso é importante demais. Verificar o nosso alicerce. Queridinhos, me entenda, por favor. Nós temos que avaliar os nossos alicerces. A princípio, a fundação, o alicerce, ele serve para levantar uma casa naquele terreno. Isso é importante. Isso é importante. A fundação depende do tipo de solo que a gente vai ter. Me acompanhe nesse raciocínio. Falar sobre o limite da vocação é importantíssimo, porque tem gente que quer fazer alguma coisa exatamente que não tem tal estrutura para isso. Você precisa entender então esses limites, senão você vai se arrebentar. Pastor, mas e o Davi? Você acabou de falar que o Davi, um menino aí com idade ainda de adolescente, foi lá e enfrentou um Golias de 3 metros de altura. Mas o limite de Davi qual era? Ele mesmo contou o testemunho para o Saul, lembra disso ou não? Ele falou para o Saul, eu enfrentei um urso e eu enfrentei um leão. É isso mesmo? Acho que foi. Eu enfrentei um urso e um leão. Eu tirei a minha ovelha, a ovelha do meu papai. Ei, tá bom para você isso? Esta era a terra, o alicerce, o fundamento de Davi.
Então eu preciso que você entenda isso para você exatamente me acompanhar aqui. Então a primeira coisa é tentar conhecer o tipo e a capacidade do suporte do solo. Você tem que entender isso para que você possa se definir melhor o tipo de fundação que será executado naquele local. Isso é importante. Da mesma forma, sabemos que quando estamos na rocha que é Cristo, nós sabemos exatamente o rochedo que nós temos, o solo que nós temos. A nossa fé é inabalável. O que Jesus disse lá quando falou acerca do Pedro? Te digo que tu és Pedro, mas sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então eu preciso que você entenda, nesse segundo ponto, o limite da capacitação. Por quê? Porque nós temos um solo aqui nesse caso, que é Jesus, e esse solo, ele é sem limitação. E o que vai definir o crescimento da nossa vocação de Deus em nós mesmos é a construção do nosso alicerce. Por que é importante isso, pastor? Porque a palavra do Senhor diz em Efésios capítulo 2, versículo de número 20: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra de esquina. Então entenda, por favor, eu quero usar uma expressão, um texto bíblico para tentar mostrar para vocês sobre esse limite da vocação. É a parábola que Jesus contou lá em Mateus capítulo 25. Você lembra que, de acordo com essa parábola, a Bíblia fala que nos mostra exatamente que a profundidade do alicerce vai definir o quanto vamos receber do Senhor. O texto fala assim: olha o que o texto diz, versículo 15, Mateus, versículo capítulo 25, você está vendo aí os textos aí, os meninos estão escrevendo. Mateus 25, versículo 15: a um deu 5 talentos, a outro 2 talentos, e a outro deu 1 talento. Mas olha a expressão agora: de acordo com a capacidade de cada um deles. Vamos lá, queridos, vamos lá. É isso que você precisa entender. Deus entregou para alguns 5. Por quê? Porque a capacidade desse camarada é para 5. E ele foi lá e granjeou mais 5. Eu preciso que você entenda isso, porque é isso que Deus quer que nós venhamos a entender hoje. O alicerce é a nossa preparação para a construção da vocação de Deus em nós. Então é necessário que possamos entender exatamente os nossos limites da vocação. É muito importante para o obreiro se preparar para a obra. O Espírito Santo de Deus distribui os dons. Lá em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7 em diante, diz que ele distribui de acordo com a nossa capacidade. E a um pelo mesmo Espírito dom tal, a outro dom tal, a outro dom tal. O próprio Paulo diz que nem todo mundo recebe tudo, porque não temos capacidade para tudo. Então, conhecer o limite da vocação é muito importante. Porque tem pessoas se arrebentando, porque tem gente se aventurando a ser pastor aí, abrindo igreja e coloca lá 15, 20 pessoas, depois fica 2, 3 anos e fecha a igreja. Essas pessoas ficam dispersas, porque ele não entendeu o limite da vocação. Ele não conhece a sua capacidade, ele não conhece o seu alicerce. De vez de florescer onde ele estava plantado, auxiliando o obreiro onde ele estava, cooperando para o reino de Deus onde ele estava, sabe o que ele fez? Ele abandonou tudo aquilo e pensou muito mais longe do que a limitação que ele tinha. E nada disso é pecado. Eu sou limitado para isso. Espera um pouquinho. Deus não quer me usar para tudo. Deus quer me usar na minha limitação. Eu não consigo fazer algumas coisas que outros homens maravilhosamente estão fazendo aí. Eu tenho gente muito mais graduada que eu, que alcança um repertório de gente que eu não alcançaria. E que Deus deu a ele 5 talentos. Deus deu a mim 2 talentos. Mas eu quero fazer jus a esses 2 talentos. Eu quero granjear com esses 2 talentos. O que eu não quero é ficar com aquele que ganhou apenas 1 talento e ficou julgando que ele então não deveria fazer nada. Se na verdade o alicerce dele era para 1 talento, o Senhor, quando voltou, disse: mas você está errado. Você podia pelo menos colocar esse meu talento, dar para os banqueiros, porque agora eu receberia com juros. Você poderia fazer com que outro
utilizasse esse talento, que exercesse essa obra. Isso é incrível, né? Compartilhar com alguém. Chama alguém e fala: olha, eu não estou conseguindo desenvolver esse talento, você pode me ajudar? É mais ou menos isso, porque dá para os banqueiros, é para que quando o senhor voltasse, ele então receberia aquilo com juros, ou seja, granjeai até que eu venha. O próprio Senhor Jesus ensinou isso na parábola da vinha. O que nós não podemos é sair como aventureiros achando que podemos fazer tudo, quando na verdade não podemos. Eu me lembro no começo do meu ministério, eu cantava, né? Então tinha pessoas que falavam assim: nossa, pastor, o senhor tanto prega como canta, puxa louvor. Pois é. Mas à medida que foi passando o tempo, o senhor foi levantando gente com capacidade para isso. E eu percebi que eu naquela época tinha apenas um talento para o louvor, e levantou-se pessoas com 2 talentos, com 5 talentos para o louvor. Já não é mais a minha praia. Eu tenho que reconhecer as minhas limitações vocais. Eu tenho que reconhecer que outras pessoas vão fazer muito bem isso para o Senhor. Agora, eu não posso me excusar de cantar com a congregação, com o grupo, de participar junto, de estar ali adorando o Senhor. Não, vamos fazer isso. O melhor louvor é esse, não é o individual, que eu pego o microfone e vou lá soltar o meu ministério de canto. Tem gente que canta sozinho muito bem quando está com o microfone, mas quando está no meio do povo está com a boca fechada, calada. Evidentemente que você não entendeu muito bem o que é a vocação que Deus te deu. Você está interagindo comigo? Eu acredito que o Senhor está despertando você, e eu quero caminhar aqui para o final desta reflexão com você. Nós estamos falando sobre a vocação de Deus. Nós falamos no primeiro momento que a vocação de Deus é aquilo que incomoda você. Então você descobre ela por aquilo que mais incomoda você. No segundo momento eu falei sobre a limitação da vocação. E agora eu quero falar sobre a vocação de Deus. Desperta inimigos. Me escute, por favor. Você tem que entender todo esse conjunto de explicação, porque tem gente que abandona rapidamente a vocação que Deus lhe dá. O Senhor, quando chamou Isaías, falou: Isaías, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele falou: eis-me aqui, estou aqui. Sabe o que Deus fez no capítulo 7 com ele? Já no capítulo 6 para o 7, o Senhor falou o seguinte: é o seguinte, você vai ter inimigos. Então, você vai ter inimigos. Você vai despertar inimigos. E o primeiro de todos os inimigos é o demônio, você sabe disso. E o demônio usa pessoas. O demônio usa gente. O demônio não vai usar o gatinho, não vai usar o beija-flor, não vai usar qualquer outra coisa que você vê inanimada, mas ele vai usar pessoas. O que você tem que entender? Conhecer o teu inimigo e ver que pessoas não são inimigas nossas. Pessoas estão por vezes sendo frágeis e sendo usadas pelo inimigo. Então, para lidar com isso, eu preciso muito bem ter a capacidade de usar ferramenta certa, porque quando eu entendo que desperta exatamente o inimigo, e nesse caso plural os inimigos, é porque ele vai começar a usar pessoas. Eu tenho que saber lidar com todas elas. Frequentemente os que possuem uma vocação de Deus sofrem perseguições, né? De todos os lados, dentro e fora da igreja. Isso acontece muito, isso acontece com muitas pessoas. Em suma, o chamado destaca o ser humano. Evidentemente que você vai estar em evidência, e isso gera revolta no coração de algumas pessoas, porque o inimigo fica lá colocando o dedinho, o inimigo fica lá colocando sentimento faccioso, o inimigo fica lá usando alguma fala para destruir, para sufocar essa boa semente que você está sendo. Então, para isso eu te deixo 3 conselhos aqui, para você não morrer no caminho e desanimar da vocação de Deus para si. 3 conselhos. O primeiro deles é o seguinte: a oração. Me escute, por favor. A oração. Embora às vezes não parece ter sentido ficar aí de olhos fechados, com as mãos postadas, em oração, conversando com alguém que parece que não responde, não é verdade isso. Ele responde. A Bíblia fala que o Senhor responde às nossas orações. Então você que é um vocacionado por Deus, ei querido, não abandone aquilo que Deus te colocou nas suas mãos. Sabe por quê? Você precisa saber usar a ferramenta certa, e a ferramenta certa é oração. Ore, busque o Senhor,
Devemos nos lembrar que essa resposta vem muitas vezes de várias maneiras. Mas Deus não me respondeu ainda. Não, Ele pode dizer sim, Ele pode dizer não, ou Ele pode dizer espere, não importa. Mas uma resposta você terá da parte do Senhor, porque a oração foi o alicerce importantíssimo na vida de certos homens da Bíblia. A oração foi importante na vida de Paulo, foi importante na vida do próprio Senhor Jesus. Jesus foi orar com o papai. Terça-feira eu falei sobre isso. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, ele na oração acaba se redimindo. Faça a tua vontade. Isso é importante. Segundo conselho, ler sobre Cristo. Falar sobre vocação, é imprescindível que você tenha um desejo enorme de ler sobre Cristo. Porque Cristo é o enviado, Cristo é o vocacionado por excelência. Então eu preciso ler, e ler sobre Cristo é ler a palavra dele. Isso é importante. Podemos conhecer Deus mesmo sem vê-lo. Através de quê? Através da palavra. Examinando as escrituras, Jesus diz, elas falam de mim, elas dizem ao meu respeito. Então não há uma forma melhor de aprender sobre Deus, sobre ele, a não ser lendo aquilo que ele deixou escrito para nós. A oração é legal? Eu acabei de falar que sim. Mas a leitura, ela te traz um complemento maravilhoso para o seu crescimento, para a sua vocação. E o último conselho é: confie em Deus. E Jesus respondendo disse: tendes fé em Deus. Marcos capítulo 11, versículo 22. Se tiverdes fé em Deus, poderemos saber a cada momento os motivos daqueles momentos, o porquê que eu nasci, a razão por que estou fazendo o que eu estou fazendo, porque eu vou confiar no Senhor, eu vou crer que Ele está na frente, que coisas boas e coisas más estão no controle de Deus. Eu não vou amaldiçoar, eu não vou abandonar tudo que Deus me deu, pelo contrário, eu vou estar firme, definitivamente, nunca vou desistir do meu chamado. Quando eu confio no Senhor, o meu chamado será um chamado que vai ecoar para a vida eterna. A Bíblia fala que seremos galardoados no céu por aquilo que fazemos para o Senhor na nossa vocação aqui na terra. O Paulo chega a dizer isso em Coríntios capítulo 15, 58. Quero encerrar com esse versículo, porque depois vamos ouvir um louvor que vai elevar os nossos espíritos, e após esse louvor eu quero orar com você. Mas o Paulo fala assim: portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Na obra do Senhor. Olha aí, o jornaleiro é o trabalhador, que o filho pródigo fala: faça como um dos teus jornaleiros, quer dizer, faça como um dos teus obreiros, um trabalhador, na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Deus te abençoe. Todo joelho dobrará ao
Pai querido, eterno e maravilhoso, depois desse momento especial em que Tua palavra despertou em nós, Senhor querido, a verdadeira vocação do Senhor para as nossas vidas, a partir daquilo que entendemos, Senhor, meu Deus, aquilo que vai mais incomodar a gente, as limitações que precisamos entender nessa questão da vocação, bem como, Senhor, em saber que o inimigo vai se levantar contra nós e que precisamos orar, precisamos ler mais a Tua palavra e precisamos confiar mais no Senhor. Permita, Senhor, que todos aqueles que foram agora tocados pela ministração da palavra sejam também, Senhor, firmes e constantes, que eles se levantem, que eles se promovam nesse reino maravilhoso e que tenhamos frutos na Tua obra, em nome de Jesus. E que a graça de Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito esteja com toda a igreja, hoje e sempre. Amém.